Quantas vezes você se pegou revivendo uma dor antiga, como se ela tivesse acontecido ontem? Talvez uma palavra, um olhar, uma lembrança e pronto, tudo volta. Mas e se eu te dissesse que essa dor só continua viva porque você ainda dá abrigo a ela dentro de você? Eu sei. Tem coisas que a gente não consegue simplesmente apagar, mas o que ninguém te contou é que você pode escolher não ser casa para o que te machuca. A dor pode bater a porta, mas quem decide se ela entra ou não é você. Hoje eu quero conversar sobre isso, sobre como libertar-se do que te fere, sobre como deixar de ser prisioneira das palavras, das rejeições e das feridas que insistem em morar dentro da gente. Se você é nova por aqui, muito prazer. Eu sou Martinha Lamorilha e aqui neste canal a gente fala sobre cura, consciência, escolhas e libertação emocional. E o tema de hoje é profundo, transformador e necessário. Você não é o que te fere, você é o que escolhe curar. Por que é tão fácil guardar o que nos machuca e tão difícil deixar ir? Porque fomos ensinadas a resistir, a engolir, a calar, mas não fomos ensinadas a digerir emocionalmente. E aí, o que era momentâneo acaba virando identidade. Hoje eu quero mostrar como mudar isso. Vamos conversar sobre o que é dor emocional, como ela se instala e por que ela insiste em voltar, e principalmente como você pode começar hoje a se libertar. Fica comigo até o final. Esse pode ser o vídeo que a sua alma estava esperando. Vamos juntas entender de onde vem essa dor que tantas vezes insiste em ficar. Porque não dá para curar o que você não consegue nomear, não é mesmo? A dor emocional é aquela que não aparece em exames, mas que mexe com a gente por dentro. Ela pode vir de uma palavra, de uma rejeição, de uma ausência. Mas muitas vezes o que dói não é o que aconteceu, é a forma como você contou essa história para si mesma depois. E você pode mudar essa narrativa. A dor é inevitável, faz parte da vida, mas o sofrimento é quando a gente revive a dor, alimenta e não solta. É quando a ferida vira companheira. Você não precisa se identificar com o que te feriu. Você pode aprender com a dor e seguir leve, sem carregar o sofrimento. Quando alguém nos fere, aquilo não fica só na mente. O corpo sente, o coração guarda, o campo energético vibra aquilo. Por isso, às vezes, basta um comentário, um tom de voz e tudo volta à tona, porque a memória emocional ainda está viva. Se você não trata, qualquer toque reabre. Mas quando você olha para a dor com consciência e amor, ela cicatriza. A cura começa quando você reconhece o que precisa ser curado. Talvez você tenha ouvido na sua infância: você não presta, você atrapalha, você não é boa o suficiente. Essas frases colam e às vezes acabam virando verdades internas. Ou então, aquela ferida que veio de alguém que você ama. E aí
você carrega uma dor que nem era sua responsabilidade, mas que se tornou um peso imenso. A dor que você sente é real, mas ela não precisa comandar a sua vida. No próximo bloco, eu vou te mostrar como essa dor pode acabar se tornando a sua identidade e o que você pode fazer hoje para quebrar esse padrão e não permitir que ela continue como identidade na sua vida. Imagine que você tem uma casa dentro de você. Essa casa se chama coração. E como qualquer casa, ela tem portas, janelas, paredes e principalmente ela tem muito espaço. Agora me diga, quem está morando aí dentro? Muitas vezes, sem perceber, a gente deixa a mágoa ocupar o sofá, a culpa dormir no quarto principal e a raiva tomar conta da cozinha. A gente se acostuma com essa bagunça emocional como se fosse normal, mas não é. Aquilo que cresce dentro de você é o que você alimenta. Você pode regar o amor, a leveza, o perdão, ou pode regar o ressentimento, a ferida, a necessidade de ter razão. Você é o responsável por quem habita esse espaço interno. E não é sobre culpa, gente. É sobre escolhas conscientes. Onde, dentro de você, essa dor se instalou? Em que momento você decidiu que aquilo merecia ficar? Curar é aceitar que aquilo aconteceu e escolher que não vai definir mais você. Feche os olhos por alguns segundos. Respira fundo e pergunte para si mesma: o que eu tenho carregado aqui dentro que já poderia ter ido embora? Que sentimentos têm ocupado mais espaço do que deveriam? Respira mais uma vez e com carinho diga para si mesma: eu posso escolher abrir espaço para o novo. Quando você limpa a sua casa interior, a vida flui com mais leveza. No próximo bloco, vamos falar sobre como a dor pode se tornar identidade. Às vezes, a gente vive tanto tempo com uma dor que começa a acreditar que ela é quem a gente é. E aí, frases como: eu sou a rejeitada, eu sou a que nunca é escolhida, eu sou a que não consegue, vão tomando conta da nossa narrativa interna. Quando a dor vira identidade, ela começa a escolher por você. Ela decide com quem você se relaciona, onde você se sabota, o que você acredita que merece. A dor como identidade se manifesta assim: você se sabota quando começa a dar certo. Você repele elogios ou oportunidades. Você atrai relações que confirmam aquela ferida, como se dissesse: tá vendo? Eu tinha razão em não confiar. É um ciclo. Você se fere, alimenta essa dor com pensamentos e depois vive situações que reafirmam esse padrão. Mas você deve estar se perguntando: por que fazemos isso? Porque em algum nível é mais seguro repetir a dor do que enfrentar o desconhecido da cura. Existe uma zona de conforto emocional, onde a pessoa já sabe o que esperar, mesmo que seja o sofrimento. E também
tenho medo. Se eu deixar de ser essa versão ferida de mim mesma, quem eu serei? Mas aqui vai uma verdade libertadora. Você não é a sua ferida. Você é quem pode curá-la. Vamos falar agora sobre como romper o ciclo com uma consciência amorosa. O primeiro passo é perceber: será que eu estou me definindo pela dor? Será que estou me apegando a essa história porque eu não conheço outra? E aí vem o poder da escolha. Você pode se olhar com carinho e dizer: eu reconheço essa dor que senti. Ela foi real, mas ela não é mais quem eu sou. A identidade ferida pode ser substituída por uma nova narrativa. Uma versão de você que é inteira, livre, presente, em paz. Quando você deixa de se definir pela dor, você se abre para o amor, para a abundância, para a leveza. E é aqui que a cura realmente começa. No próximo bloco, eu vou te mostrar ferramentas e práticas que vão te ajudar nesse processo de transformação e cura interior. Essas ferramentas são simples, mas elas são poderosas para que você volte a ser dona do seu espaço interno e, com certeza, da sua história. Nesse bloco, eu trago para vocês 5 ferramentas de coaching que podem ser utilizadas de forma muito tranquila e que, se realmente você aplicar, você verá um resultado real dentro de si para se libertar das feridas internas. A primeira delas é a escrita terapêutica. Pegue um papel e uma caneta. Escreva tudo o que está preso aí dentro. Tudo mesmo, sem censura, sem filtro. Pode escrever com raiva, com mágoa, com lágrimas. É permitido. Depois, leia se quiser ou não. E então, rasgue, queime, liberte. Esse ato simbólico comunica ao seu inconsciente: eu reconheço, aceito e agora escolho soltar. A segunda é uma reprogramação de crenças através de afirmações de liberação emocional. O que você repete, você acredita. Então comece a alimentar o seu sistema com afirmações que libertam e não que te prendem. Exemplo de afirmações: eu escolho soltar o que não me pertence mais. Eu libero o passado com amor e sigo em paz. A dor me ensinou, mas agora é hora de seguir. Diga em voz alta, olhando nos seus próprios olhos no espelho, se puder. Palavras têm poder. Vibração tem frequência. Você está reprogramando o seu campo energético. Esse exercício de se olhar no fundo dos olhos no espelho é um dos exercícios mais poderosos que eu já conheci. Ele pode ser utilizado para a reprogramação de autoestima, de limpeza emocional ou qualquer outra emoção que você precise reafirmar dentro de si. Agora, vamos para a terceira ferramenta, a visualização criativa, devolvendo o que não é seu. Feche os olhos. Imagine a dor como um objeto na palma das suas mãos. Pode ser uma pedra, um espinho, uma caixa escura. Agora, visualize entregando isso ao vento, à água, à terra, devolvendo a natureza ao fluxo da vida. Você diz: isso não é mais meu. Essa prática ativa o campo sutil e emocional,
e é transformadora. E a neurociência já comprovou que o nosso cérebro não define o que é real do que é imaginário. Basta apenas você fazer o ensaio mental. Vamos agora para a quarta ferramenta, a meditação do coração. Leve as mãos ao peito. Respire profundamente. Imagine uma luz suave, rosa, dourada, branca, saindo de dentro do seu peito, do seu corpo. Essa luz envolve as suas dores com amor. Ela não nega, ela acolhe e no acolhimento dissolve. Fique alguns momentos assim, sentindo, permitindo. Quinta ferramenta. Como você fala com você? Se você visse uma criança machucada, o que diria ela? Agora imagine que essa criança é a sua versão ferida. Fale com carinho, com ternura. Você não precisa ser dura com você para ser forte. Você pode se curar com delicadeza. Cada uma dessas ferramentas pode ser um ponto de partida. Não importa onde você começa, o importante é começar. No próximo bloco, eu vou responder perguntas que talvez estejam aí na sua mente, do tipo: e se a dor vem de alguém que ainda convivo? E se eu não consigo esquecer? E se eu estiver com raiva por ter guardado tudo isso por tanto tempo? Vamos conversar sobre isso com o coração aberto. E se a dor vem de alguém que eu ainda convivo? Essa talvez seja a pergunta mais difícil e, infelizmente, uma das mais comuns. Quando a dor vem de alguém que está presente na sua vida, seja um familiar, um parceiro, uma amizade, a ferida é constantemente reativada. A primeira coisa que você precisa entender é: perdoar não é esquecer e conviver não é aceitar tudo. Você pode estabelecer limites saudáveis. Você pode dizer não. Você pode se proteger emocionalmente, sem precisar cortar o laço por completo, se não for o momento ou a sua escolha. Cura não depende do outro mudar. Cura é a sua decisão de não deixar que o outro faz defina o seu estado interior. Outra pergunta que você pode estar se fazendo: e se eu não consigo esquecer o que aconteceu? Não é sobre esquecer, é sobre deixar de carregar. A memória pode até ficar, mas a dor associada a ela não precisa mais te dominar. Toda vez que a lembrança vier, você pode mudar o diálogo interno. Em vez de reviver a dor, diga a si mesmo: isso aconteceu, eu senti, mas eu estou escolhendo me libertar. Não lute contra a memória. Reeduque a sua reação a ela. Outra pergunta: e se eu estiver com raiva por ter guardado essa dor por tanto tempo? Querido, querida, raiva é parte do processo. Você pode sim sentir raiva por ter permitido tanto, por não ter se defendido, por ter engolido tanto sapo. Mas, ao invés de se culpar por isso, honre quem você foi naquele momento. Você fez o melhor que podia com o que sabia e com o que sentia. Agora, com mais consciência, você pode fazer diferente. A raiva também pode ser um combustível de transformação, quando canalizada com sabedoria. Essas perguntas mostram
o quanto esse processo é humano, real e sensível. Você não precisa estar com tudo resolvido, só precisa estar disposta a dar o próximo passo. E agora, no último bloco, eu quero te lembrar de que realmente o que importa, você não é o que te fere, você é o que escolhe curar. Vamos juntas finalizar essa jornada com alma e presença. Se você chegou até aqui, respira fundo. Você acabou de percorrer uma jornada de cura, de consciência e de amor por si mesma. Você entendeu que a dor existe, mas não precisa mais te dominar. Você aprendeu que pode escolher não ser morada para aquilo que te fere, que a sua identidade não precisa mais estar colada à sua ferida. A grande verdade, você é o que escolhe curar. Você não é o que te machucaram. Você não é a rejeição, muito menos a palavra dura, nem o silêncio que te feriu. Você é aquilo que você escolhe curar a partir disso. Existe uma nova versão de você pedindo espaço para florescer. Uma versão inteira, serena, leve. Ela já está aí dentro. Você só precisa deixá-la emergir. Eu quero te agradecer por ter ficado até aqui. Isso mostra que há em você algo muito maior do que a dor. A coragem, a luz, a desejo de recomeçar. E recomeçar não é voltar ao início, é voltar a si mesma com mais força, verdade, amor e mais consciência. Você não é o que te fere, você é o que escolhe curar. Leve essa frase com você como um lembrete, como um mantra, como um ponto de retorno sempre que a vida pesar. Se esse vídeo tocou o seu coração, compartilhe. Talvez alguém agora esteja precisando exatamente dessas palavras. E se quiser continuar essa jornada comigo, venha. Aqui a gente cura com verdade, com presença e com alma. Gratidão por tudo. Um grande abraço e até a próxima!